Olá, meu nome é Cláudia Herber e este é o podcast Olhos no Mar. A ideia de criar o podcast é dar visibilidade às mulheres que trabalham para a conservação de cetáceos. Eu te convido, caro ouvinte, a embarcar nas histórias de mar dessas profissionais que são ou foram observadoras de mamíferos marinhos, mulheres que mergulharam no próprio destino e mudaram o rumo da vida para seguirem e protegerem os golfinhos e as baleias. O amor pelos mares, pelo estilo de vida entregue à natureza, é o norte desta conversa entre marujas. Eu acredito que contar histórias e dividir experiências sobre mar e animais marinhos vai contribuir para a cultura oceânica. O podcast está ligado principalmente a dois objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU: o ODS 5, Igualdade de Gênero, e o ODS 14, Vida na Água. Carioca de coração e morando em Lisboa, decidi fazer a primeira temporada desse podcast em português para celebrar a língua portuguesa. No primeiro ano do podcast, teremos 2 episódios e todo dia 23 de cada mês de 2023 conversarei com mulheres que conheci nos mares da vida. Neste primeiro episódio, vou me apresentar, explicar quem são os cetáceos e como as observadoras de mamíferos marinhos trabalham de forma geral, para que vocês, ouvintes, embarquem preparados nessas histórias de mar. Me apresentar é falar do mar, porque ele tem tudo a ver com quem eu sou. Para mim, o mar é um guia, uma espécie de mestre. Guia de sentimentos, hábitos e escolhas, de onde eu quero estar, como eu quero ser e onde eu quero chegar. Minhas escolhas profissionais foram quase todas em função do mar. Sou bióloga marinha, especialista em cetáceos e desde os 19 anos como estagiária durante a faculdade, até agora como doutoranda, vivo atrás das pistas visuais destes animais fantásticos. Sinto que sou uma gotinha do imenso oceano e que um pouquinho que eu faça para protegê-lo pode sim fazer efeito, ajudar a conservação do nosso planeta azul. O oceano precisa ser reconhecido por seus benefícios, importância e potencialidades para a manutenção da saúde planetária. Sinto que conservar o mar é minha missão, como se minha vida dependesse dele todos os dias. Fora do campo profissional, o mar também me faz refletir diariamente sobre minhas escolhas e hábitos. O mar sempre me chama para perto dele, para dentro dele. E para eu encontrar a minha paz, preciso do cheiro da maresia, do balanço das ondas e do horizonte longínquo. A infinitude do mar me faz acreditar que somos infinitos também, que sempre podemos melhorar, que sempre podemos mergulhar nos mistérios da natureza e nos mistérios da nossa própria personalidade. Assim, o mar me inspira a ser uma pesquisadora e uma observadora encantada por todos os seres marinhos e suas histórias. Com o mar,
aprendi a respeitar o momento, a escutar o silêncio da natureza, a ficar à deriva ou fluir em diferentes fases da minha vida. Quando me tornei mãe, precisei pausar as longas viagens embarcada e mudar de rota ao longo da minha carreira. Até pensei que nunca mais conseguiria me desapegar da minha parte mãe para trabalhar no mar, mas com o tempo, sendo a minha profissão a minha paixão, a vida me possibilitou a aprender que tudo pode ser feito, no momento certo. E quando voltei a embarcar, meu filho me apoiou e se orgulha do exemplo de profissional que me tornei. Hoje, durante o meu doutorado em bioacústica de cetáceos, com uma boa experiência de mar e muita história para contar, percebo a responsabilidade que tenho quanto à conservação do meio ambiente marinho, não apenas como cientista, mas como cidadã do mundo, parte de uma sociedade que ainda tem muito que evoluir para manter nosso oceano sadio. Responsabilidade como mulher para inspirar os profissionais do meio ambiente a ocupar o espaço do meio acadêmico e offshore com segurança. E, finalmente, a responsabilidade como mãe para apoiar outras mães a lutarem por justiça social que acolham e permitam essa nova geração a conhecer mais e proteger melhor nossos mares. O termo mamífero marinho agrupa os mamíferos que passam a maior parte do tempo ou dependem dos mares e oceanos para sua sobrevivência. Este grupo compreende as baleias e golfinhos cetáceos, os peixes-bois e dugongos, sirêneos, focas, lobos e leões marinhos, pinípedes. Para se obter dados seguros sobre a distribuição de mamíferos marinhos, o melhor método é pela observação direta dos animais em seu ambiente natural. Eu desenvolvo projetos ambientais há mais de 20 anos e me sinto privilegiada em trabalhar como observadora de mamíferos marinhos e garantir que os projetos de atividade sísmica marinha tenham o menor impacto possível sobre esses animais. A atividade de pesquisa sísmica é um método geofísico utilizado mundialmente pela indústria de energia com o objetivo de mapear áreas de interesse exploratório. Nos levantamentos marítimos, a técnica mais usual consiste na utilização de uma embarcação sísmica que reboca fontes sonoras, que são arranjos de canhão de ar comprimido que emitem pulsos de alta intensidade. As ondas sonoras se propagam pela coluna d'água até atingirem o subsolo, onde interagem com as diferentes camadas geológicas. Os ecos repetidos são então captados por arranjos de hidrofones dispostos em longos cabos rebocados pelo navio. A informação sonora registrada é então processada de modo a gerar uma imagem da subsuperfície do solo oceânico, orientando o planejamento de etapas futuras, como a perfuração de poços e o monitoramento da evolução dos reservatórios. No cenário global, as pesquisas sísmicas estão ranqueadas dentre as atividades humanas responsáveis pelo maior aporte de ruídos no ambiente marinho. E atualmente já existe uma grande produção científica desses efeitos deletérios nos mamíferos marinhos. Esse conhecimento é fundamental, pois os cetáceos são considerados como bioindicadores do ambiente marinho, por se tratarem de organismos de topo na cadeia alimentar. Assim, cada projeto de atividade sísmica
passa por uma avaliação de conformidade com as políticas relevantes, locais e nacionais, e o monitoramento visual e acústico de mamíferos marinhos a bordo dos navios sísmicos é uma condicionante para a atividade ser desenvolvida. Este monitoramento visa gerar informações sobre possíveis interações e distúrbios comportamentais, distribuição espaço-temporal de cetáceos na área de atividade sísmica e fornecer subsídios para os processos seguintes das fases de exploração e produção de petróleo e gás. Os observadores mamíferos marinhos e operadores de monitoramento acústico passivo trabalham a bordo dos navios sísmicos para garantir a execução das ações que minimizam o impacto dessa atividade sobre as baleias e golfinhos. Em geral, todas as diretrizes legais adotam uma zona de mitigação de 500 metros ao redor das fontes sonoras sísmicas. Se algum mamífero marinho for avistado dentro desta zona de mitigação, o início da coleta de dados geofísicos deve atrasar até que os animais se afastem do navio. Quando comecei a trabalhar como MMO, muitas vezes eu era a única mulher embarcada, ou o gênero feminino representava menos de 5% da tripulação. Foram muitos desafios para ser respeitada como ambientalista e como uma mulher no ambiente offshore. Por isso, acredito que é fundamental aumentar a participação feminina nas atividades offshore. Agora que vocês conheceram um pouco da minha história como cetóloga, convido vocês, caros ouvintes, a embarcar nas histórias de mar de outras mulheres inspiradoras que vão dividir suas experiências neste podcast ao longo deste ano. Gratidão pela presença de vocês, caros ouvintes, e vamos continuar juntos, com os olhos no mar, navegando na mesma sintonia. Você ouviu o podcast Olhos no Mar, uma realização da bióloga Cláudia Herber e jornalista Johanne Russell, com as parcerias das observadoras de mamíferos marinhos e designer Flávia Muniz. Avisa aos navegantes, mês que vem tem mais.